Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda a parte de álgebra, toda a parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa videoaula. Questões de concurso. Nós vamos fazer a 45ª questão desse importante concurso militar que é o Colégio Naval. Essa questão é do ano de 1985, perfeito? E a questão diz assim, é uma questão de restos, teoria dos restos, é uma questão interessante para a gente analisar. Pena que ela para no meio do caminho, mas eu prometo fazer uma questão um pouco mais complicadinha que essa. É importante que a gente vá recordar como é que se trabalha com essa coisa de restos, né? Restos de expressões. A questão diz assim, o resto divisão por 11 do resultado da expressão. E aparece a expressão aqui, olha. 1211 elevado a 20, ou seja, 1211 elevado à 20ª potência, mais 9119 elevado à 32ª potência, vezes 343 elevado a 26. Ele quer saber o resto dessa expressão, que o resultado dessa expressão deixa por 11. 5 itens, um deles é o verdadeiro. Vamos trabalhar então, gente. Olha só, vamos resolver. Gente, uma coisa importante a gente entender é o seguinte. O resto de uma expressão é a expressão formada pelos restos. Perfeito? Ou seja, eu vou achar o resto que essa base, né, deixa por 11, essa base deixa por 11, essa base deixa por 11. Vou elevar essa base a esse expoente. Ah lá, vou elevar essa base a esse expoente. Essa base é esse expoente. Os resultados, então, eu vou adicionar e terei, então, o quê? O resto dessa expressão por 11. Perfeito? Vamos, antes de mais nada, vamos recordar o seguinte. Como é que a gente trabalha a divisibilidade de um número por 11? É bom recordar isso aqui, né? Olha só, eu tenho um número aqui. Botei um exemplo, tá? Qualquer. 73.682. Como é que eu vou saber o resto desse número por 11? Né? É um mecanismo bastante interessante. Quer ver? Diz assim, quer ver? Ó? A soma dos algarismos de ordem ímpar, diminuído da soma dos algarismos de ordem par, se isso gerar um múltiplo qualquer de 11, seja ele positivo ou negativo, e mesmo o zero, eu garanto que esse número é divisível por 11. Olha só, e aqui é interessante a gente lembrar o seguinte, essa brincadeira não tem nada a ver com algarismo ímpar ou algarismo par. Eu estou falando de ordem, ou seja, lembra das ordens de um número? Ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim por diante. Então, quais são as ordens ímpares? Olha, é a primeira, a terceira, a quinta, a sétima e assim por diante. Então, eu vou somar os algarismos que ocupam ordens ímpares, ou seja, 2 mais 6, que é o terceiro, mais 7, que é o quinto. Perfeito? Vou diminuir essa soma, esse valor aqui, tá perfeito? Vou diminuir de quem? Da soma dos algarismos de ordem par. Quais são os algarismos que estão ocupando ordens pares? Olha só, é a segunda ordem, no caso é o 8, é a quarta ordem, no caso é o 3. Perceberam que não tem nada de algarismo par e algarismo ímpar? Tem sim de localização, são ordens pares e ordens ímpares. Repetindo, ó, primeira ordem, segunda ordem, ó, ordem ímpar, segunda ordem, ordem par, terceira ordem, ordem ímpar, quarta ordem, ordem par, quinta ordem, ordem ímpar. Perfeito? Então eu tenho assim, ó, 2 mais 7 mais 6, isso dá 15, menos 8 mais 3, que dá 11, 15 menos 11 dá 4. Esse é o resto desse número ao ser dividido por 11, tá? Dá o resto 4. Perfeito? Vamos ver um outro exemplo, só para reafirmar esse conceito. Eu quero saber qual é o resto que esse número deixa ao ser dividido por 11. Olha só, mesma coisa que eu fiz.
algarismos ímpares e algarismos pares. Não, não é isso, né? Algarismos de ordens ímpares e algarismos de ordens pares. Onde é que estão as ordens ímpares? Vê se não é isso, ó. É o primeiro 8, é o terceiro 9, é o quinto 4. 8 mais 9 mais 4. Essa soma eu vou diminuir de quem? Da soma dos algarismos de ordem par, ou seja, 5 mais 7 mais 2, perfeito? 8 mais 9, 17, mais 4, 21. 5 mais 7, 12, mais 2, 14. 21 menos 14, 7. Resto 7. Ou seja, esse número, ao ser dividido por 11, deixará o resto 7. Está claro isso? O único detalhe, o único sinão que a gente deve colocar aqui é o seguinte. Mas será que essa diferença não pode dar negativo? Sim. É claro que essa diferença pode dar um número negativo. E é claro que um número negativo não será resto por 11 nunca, né? Afinal de contas, os restos por 11 variam de 0 até 10. Tá claro? Então não pode ser um número negativo. Até porque nós estamos no conjunto dos naturais. E se aqui, por exemplo, der um resto negativo, olha o que é que eu vou fazer. Quer dizer, um resto não, né? Uma diferença negativa, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar tantos 11 até que esse número se torne positivo. Vamos dar um exemplo. Se aqui, por exemplo, desse essa diferença, desse menos 8, eu ia somar menos 8 mais 11, perfeito? Menos 8 mais 11 dá quanto? Dá 3. 3 seria o resto verdadeiro. Tá bom? Então, se aqui der um número negativo, tá claro? Eu vou somar tantos 11 quando forem necessários até que esse número se torne positivo. Tá bom então, gente? Tá claro? E outro detalhe, se essa diferença der menos 22, é múltiplo de 11. Se der menos 33, é múltiplo de 11. Ou seja, qualquer múltiplo, seja ele positivo ou negativo, tá certo? Quer dizer, dando 11, dando 22, dando 0, menos 11, menos 22 e assim por diante, eu garanto que esse número será divisível por 11. Tá claro? Então vamos voltar à nossa expressãozinha aqui, ó. O resto de uma expressão é a expressão dos restos. Vamos calcular os restos das bases. Primeira coisa que eu faço é calcular os restos da base. Olha só. Qual é o meu número que eu tenho aqui? Eu esqueci de colocar a expressão aqui, está aqui em cima. Olha lá, 1211 elevado a 20, né? Como é que é o resto da base? Olha lá, algarismo de ordem ímpar menos algarismo de ordem par, a soma deles, né? Ó, 1 mais 2, 3, 3 menos 2 dá 1, olha lá. 1 mais 2, 3, menos 1 mais 1, isso é elevado a 20. Vamos calcular do próximo, ó. 9 mais 1, 10, 1 mais 9, 10, ó. 9 mais 1, 10, 1 mais 9, 10, e vou diminuir isso aqui. E aqui eu tenho finalmente esse aqui, ó. 3 mais 3, 6, ordem ímpar primeiro, terceiro, menos o segundo, só tem um mesmo, né? 3 mais 3, 6, menos 4, 2. Olha aqui, 3 mais 3, 6, menos 4, 2. Tá claro? E aí, o que é que eu fiquei aqui, ó? 1 mais 2, 3, 3 menos 2, elevado a 20. 9 mais 1, 10, menos 10, isso dá 10 menos 10, ou seja, vai dar 0 isso aqui, que vai acabar resolvendo o meu problema. E finalmente eu tenho 3 mais 3, 6, menos 4, 2, 2 elevado a 26, perfeito? 3 mais 2 dá quanto? 3 mais 2 dá 20. 1 elevado a 20, gente, 1 elevado a 20. 1 elevado a 20 é claro que é igual a quanto? A 1. Perfeito? Então já viu? Então quando eu falei aqui, ó, o resto de uma expressão é a expressão dos restos, é isso que eu estou fazendo. Eu vou calcular o resto disso aqui, perfeito? E 1 elevado a 20, né? 1 elevado a 20 dá 1, e 1 dividido por 11, claro, vai dar o resto 1. 0 elevado a 32, 0 elevado a qualquer número é sempre igual a 0. Se eu divido 0 por 11, eu vou encontrar o quê? 0 e resto 0. Então o resto dá 0. Vezes quem? E aqui, gente, 2 a 26, eu deixei até pontinhos, porque eu não vou precisar deles. Sabe por quê? Qual é a prioridade numa expressão desse tipo aqui? Não é a multiplicação? 0 vezes qualquer coisa, isso vai dar sempre 0. Então, qualquer coisa que desse aqui, até mesmo se desse 0, né? Isso aqui me daria 0. Então, 0 vezes alguma coisa que não me interessa dá 0. 0 mais 1 dá 1. Né? 1 mais 0 dá 1. E a resposta certa seria, esse é o resto final dessa expressão ao ser dividida por 11. Ah lá. Minha resposta seria a letra B. Olha ela aqui, ó. É o segundo item logo. Resposta letra B para essa bonita questão do Colégio Naval. E aqui tem uma letra D que eu não sei o que está fazendo aqui. Vamos apagar essa letra D que ela está perdida do outro problema. Tá bom então, gente? Beleza? Questão simples. Eu vou fazer, eu prometo a vocês que eu farei, vou tentar fazer ainda hoje, uma questãozinha desse nível aqui, tá? Mas aí, sem acontecer essa coisa do zero, porque aí acabou ficando muito simples, tá bom? Para a gente entender um pouquinho mais essa coisa de expoentes muito grandes, né? Quando a gente faz essa divisão aí por 11, sabendo o resto por 11, por 4, por qualquer número que eu queira. Perfeito, gente? Quem eles falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.
Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima e tem esse negócio. Gostou da videoaula? Clica com a mãozinha com o polegar voltado para cima. Não deixe de se inscrever em nosso canal matemáticamuitofácil.com. Dessa maneira você poderá acompanhar nossas videoaulas, né? Sempre que nós postarmos uma nova videoaula, você vai tomar conhecimento e poderá acompanhar nosso trabalho, né, nessas resoluções de questões de concurso. Gente, quem lhes falou, já disse isso, foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.